Atenção porque vai começar a aula de História. Bom dia, alunos, tudo bem? Meu nome é Raoni e mais uma vez aí vamos iniciar uma aula de História, beleza? E nós vamos dar continuidade ao tema, a parte temática do primeiro momento que nós tivemos na semana passada, que é falando sobre esse Brasil República, sobre as principais características desse momento, assim, desse primeiro momento republicano na história política brasileira. Hoje vamos focar sobre os movimentos sociais que ocorreram dentro desse primeiro momento republicano, tá certo? Movimentos sociais que têm uma grande relevância, uma grande importância dentro de uma república, dentro de uma democracia, tá certo? Visto que é justamente através dele, através dessa atuação de grupos e de setores da sociedade que nós conseguimos conquistas, direitos, assim que nós conseguimos uma ampliação, da cidadania, dos direitos que formam um meio social. E com o Brasil, com a República Brasileira, não será diferente. Então nós vamos ter aí um primeiro momento republicano marcado por muitas tensões, por muitos conflitos sociais, justamente nesse sentido de dar voz aos grupos que até então eram tão excluídos dentro dessa nossa sociedade, tá certo? Por isso que esses movimentos, eles vão ter um caráter popular, porque é justamente essas camadas populares, as camadas menos privilegiadas dessa sociedade brasileira, que passam a reivindicar também o seu espaço e o seu direito dentro aí desse sistema republicano, dentro desse governo, que pelo menos em teoria é um governo representativo, beleza? Então vamos entender as principais características dessa estrutura da República Brasileira e compreender aí o avanço desses movimentos, tá certo? A escalada deles na ampliação, dando voz aí a esses grupos que até então eram muito excluídos dentro desse Brasil, certo? Então, primeiramente, vamos aí fazer essa analogia, essa análise entre a república e esse processo da exclusão social. O sistema republicano brasileiro não foi um movimento de caráter popular, tá certo? A população, de uma forma geral, desse Brasil não participa de uma forma direta e nem efetiva nesse processo de construção e de proclamação da república dentro desse país, tá certo? Então, essa república, ela foi, assim, se você pegar realmente historicamente, ela foi muito mais um golpe dado na monarquia, tá certo, do que realmente uma proclamação, Algo que é proclamado, você deduz, você dá o sentido de que teve uma ampla participação social, E a República Brasileira, ela pega outros caminhos. Ela foi muito mais um golpe instaurado dentro da monarquia brasileira, que derruba aquele governo ali de Dom Pedro II e implanta esse sistema republicano. Esse processo ele vai ser conduzido pelos militares, na liderança deles, o Exército Brasileiro vai participar efetivamente desse momento aí, de implantação do sistema republicano, apoiado pelos grupos mais privilegiados pela elite brasileira. E quando se fala de elite brasileira, é justamente naquele momento histórico, tá certo? Finalzinho do século XIX, início do século XX, os grandes proprietários de terras dentro desse país, os grandes latifundiários, tá certo? Visto que o Brasil, naquele momento, ainda era um país praticamente agrário, Então a riqueza, ela se encontrava dentro desse mundo rural. Então esses grandes proprietários, tá certo? Eram justamente a elite, As camadas mais ricas e mais privilegiadas dentro dessa sociedade brasileira. E essa república, que é conduzida pelos militares e apoiada por essa oligarquia, por essa elite agrária, é justamente um sistema que passa a defender e a garantir, tá certo, os benefícios, os privilégios e as riquezas desse grupo dominante. Enquanto que a população, de uma forma geral,
tanto urbana como também rural, né, agrária, ela se vê, pelo menos nesse primeiro momento aí, totalmente desprestigiada, tá certo? Ela não é ouvida. Então, para que ela seja ouvida, é necessário que esses grupos até então excluídos se organizem e lutem para que possam ser ouvidos e para que possam, de fato, chegar a serem representados. Então, nós temos aí como principais características, né? Um sistema republicano conduzido pelas elites, liderado pelo Exército Brasileiro, tá certo? Com a proposta de defender os interesses desses grupos mais ricos da população brasileira. Um governo altamente autoritário, e quando você fala de autoritarismo, é justamente num processo de construção do sistema republicano. Tá certo? É um sistema que visa apenas defender um único interesse das elites, tá certo? E que usa justamente aí da violência e da repressão para combater, né, movimentos que tentem desconstruir essa estrutura elitista desse primeiro momento republicano. O próprio lema, né, da República Brasileira, que está lá estampada em nossa bandeira, ordem e progresso. Então, o sentido de progresso que o sistema republicano traria para esse nosso país, mas para isso é necessário ter ordem. E essa ordem é justamente a questão de controlar esses anseios populares e controlar através de violência, através de uma repressão, tá certo? Então, esse primeiro momento, nós temos aí essas características elitistas e autoritárias dessa República Brasileira. Enquanto que a população desse Brasil, a maior parte dela, né, os principais grupos, tá certo? A maioria, né, dessa nossa sociedade vivia totalmente nesse processo de exclusão. Uma exclusão política, porque não tinha uma representação nas esferas de poder, tá certo? E também uma exclusão social, né, a questão da pobreza principalmente. Esse processo de exclusão, ele também pode ser observado num próprio processo eleitoral, que vai conduzir esse primeiro momento republicano, tá certo? Nós temos uma ampliação da cidadania brasileira, né? Lembrem que o cidadão brasileiro nesse momento eram os homens, né, alfabetizados acima de 21 anos, tá certo? Mas isso não quer dizer que de fato, né, o processo eleitoral ele fosse justo, né, e trouxesse de fato ganhos para essa população brasileira, principalmente para os grupos mais excluídos desse processo. Então nós temos um processo eleitoral, isso aqui é o lema, né, ordem e progresso, que representa essa estrutura autoritária, tá certo? E o processo eleitoral, ele é justamente conduzido dentro de um sistema que garante que as camadas que já eram beneficiadas e que já eram privilegiadas continuem com seus privilégios, né? Eu trouxe aqui uma charge que representa justamente aí a figura de um coronel, de um grande proprietário rural, ao lado aí do seu jagunço. Então mostra aí, né, essa autoridade, né, esse autoritarismo, essa violência, né, para que esses grupos, né, elitistas, eles possam manter os seus privilégios e os seus interesses, enquanto você tem a figura ali de um cidadão brasileiro comum, tá certo? Que está com medo e vota de acordo com os interesses desse coronel. Então esse sistema eleitoral, desse primeiro momento, é um sistema totalmente viciado, tá certo? Nós não temos aí realmente uma justiça eleitoral, uma fiscalização que possa dar transparência para esse processo. Então essa exclusão, ela se torna política, justamente porque o sistema, né, principalmente ali de voto, né, que vai fazer com que as pessoas sejam eleitas e possam ocupar os cargos de poder, é um sistema totalmente manipulado por essas elites agrárias, né? E a voz do coronel é a voz de lei, tá certo? Ele vai justamente usar, principalmente ali da violência,
para se manter no poder e fazer com que o Estado funcione para ele e não para a população de uma forma geral. Então essa charge, ela representa justamente esse sistema totalmente viciado, tá certo? Onde a população não tinha a liberdade de fato de votar em quem o representasse, e sim votar naquelas pessoas que já estavam altamente representadas e que conduziam, né, todo esse processo político aí, defendendo justamente os seus próprios interesses, e não os interesses nacionais, não os interesses sociais. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter o quê? Revoltas, né? Movimentos sociais, desses grupos que eram então excluídos. Então, são movimentos populares, certo? Nós podemos dividir em dois momentos: as revoltas do campo e as revoltas urbanas, tá certo? Essas revoltas do campo, nós temos duas. Então, primeiramente, aqui vamos analisar a Guerra de Canudos, que vai ocorrer ali no finalzinho do século XIX, entre 1893 e 1897, tá certo? Que ocorreu no sertão baiano, beleza? A gente vai falar sobre as principais características desse movimento aí. Uma outra revolta importante dentro desse meio agrário brasileiro é a Guerra do Contestado, que vai ocorrer entre 1912 e 1916, início ali do século XX, tá certo? Então nós temos um movimento que ocorre no sertão baiano, Bahia, beleza? E o outro, que é a Guerra do Contestado, que ocorre ali numa região contestada entre o Paraná e Santa Catarina, certo? Esses dois movimentos, eles são muito semelhantes. Primeiramente porque envolvem aquela realidade agrária brasileira. Então são movimentos agrários, tá certo? Se são populares, contou com a participação e com a liderança de grupos populares. E quem eram os grupos populares do meio agrário brasileiro? Eram justamente os camponeses, tá certo? Os trabalhadores rurais. Aquelas pessoas que não tinham posses, que não tinham propriedades e que viviam justamente dentro de uma realidade de total exploração. Por parte de quem? Por parte dos coronéis, por parte dos grandes proprietários rurais. Então, você tem um domínio político e econômico desses grandes latifundiários, né, dentro do espaço agrário brasileiro, que através da exploração das camadas populares, dos camponeses, tá certo? Dos pequenos agricultores, aumentavam a sua riqueza e o seu poder político. Então, esses movimentos surgem dentro dessa realidade. Então, essa população camponesa, ela vive dentro de um processo de violência e de total exploração, tá certo? Trazendo ali as características de uma realidade pobre, a pobreza, a fome perante essa população do campo, tá certo? E surgem esses movimentos aí que lutam pelo quê? Lutam justamente por ampliação, tá certo? Por melhorias na sua condição de vida, na sua realidade, né? Lutam também por um meio menos violento, tá certo? Por um meio que explore menos aquela sua situação social, e lutam principalmente pelo direito de posse da terra, de posse sobre a terra, tá certo? Um direito que foi tão negado, né? E até ainda é negado a os grupos camponeses que formam essa sociedade brasileira, tá certo? Então, é um movimento que luta por dignidade, por melhorias na sua condição de vida de uma forma geral e pelo direito à posse da propriedade, para que possam trabalhar, para que possam produzir e, consequentemente, melhorarem as suas vidas, saindo das amarras desse poder dos coronéis, né, que até então dominavam essa realidade agrária brasileira, tá certo? Atualmente, né, ainda nós podemos identificar resquícios desse coronelismo, tá certo? De grandes proprietários que se transformam em figuras políticas e que ainda dominam certas regiões e colocam o seu interesse pessoal e político acima dos interesses realmente da população camponesa agrária, tá certo? E aí nós vamos ter lideranças,
tá certo? E essas lideranças, tanto em Canudos como também no Contestado, elas vão, além de serem, né, lideranças populares, vão também ser lideranças de caráter religioso, tá certo? Já assim, tendo em vista, né, que é uma situação de tanta exploração, pobreza, fome, a religião, a fé, tá certo? Passa a ser um caminho, né, para se conseguir forças e continuar essa caminhada por melhorias, por uma justiça social, tá certo? Então, os líderes desses movimentos do meio agrário, nesse momento aí da história brasileira, absorvem essas características também religiosas. Então, em Canudos, você vai ter a figura do Antônio Conselheiro, e no Contestado você vai ter a figura do José Maria, tá certo? Líderes populares, políticos e que trazem também esse ar religioso, né, da fé dessas pessoas que alimentam para buscar por dias melhores, tá certo? Então aí você tem, né, a realidade em que estava inserida essa população camponesa dentro desse Brasil. A exploração, a violência, a pobreza e, consequentemente, a fome. Eu trouxe aqui algumas imagens que representam essas lideranças. Então aqui você tem uma charge, tá certo? Que representa aí a figura de Antônio Conselheiro. Observe que ele está segurando aí, né, em sua mão direita uma cruz, né, que simboliza aí esse caráter também religioso, né, dessa liderança popular. E aqui, do meu lado direito, nós temos a figura do José Maria, tá certo? O líder ali da Guerra do Contestado. Então, esses dois movimentos foram os mais importantes dentro aí do mundo agrário brasileiro, né, nesse primeiro momento do sistema republicano do Brasil, certo? E aí no meio urbano? No meio urbano também nós vamos ter dois movimentos que merecem um destaque. Primeiramente, vamos entender essa revolta que passou a ser conhecida como sendo a revolta da vacina, né, que ocorreu no início do século XX, ali em 1904. A gente vai entender um pouco por que se chama esse movimento popular de revolta da vacina, tá certo? Se tem esse nome de vacina, então você já deduz, né, que características sanitaristas, né, vão sendo aí adotadas dentro desse meio urbano brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, que foi aonde essa revolta, né, aconteceu, tá certo? Não esqueça que nesse momento aí o Rio de Janeiro era justamente a capital desse nosso país, né? Brasília não tinha ainda sido construída, então o Rio de Janeiro era a capital federal dessa República Brasileira, tá certo? E nós vamos ter uma campanha, primeiramente de caráter sanitarista, justamente para acabar com as doenças, né? Ou pelo menos não acabar, mas pelo menos ter um controle sobre as doenças, sobre as epidemias, né, que se alastravam nos centros urbanos desse Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, a capital federal, tá certo? Atrelada a uma política de modernização, beleza? Mas o que seria essa política de modernização? O que seria modernizar essa capital federal brasileira, que até então era o Rio de Janeiro? Bem, quando você pega a geografia dessa cidade que é o Rio de Janeiro, principalmente as suas áreas centrais, né, o Rio vinha sofrendo desde o final do século XIX um início de um processo de industrialização. E essas indústrias, elas eram implantadas justamente aí nas partes centrais dessa cidade, tá certo? Automaticamente, aos arredores, né, dessas indústrias que vinham sendo implantadas, construídas, nós vamos ter a existência da formação de vilas operárias, que era justamente aonde a classe trabalhadora, o operário, né, os trabalhadores das fábricas, das indústrias, viviam, tá certo? E aí essas vilas de operários, elas surgem primeiramente ao redor, né, dessas indústrias localizadas
na área central desse Rio de Janeiro, e surgiam sem nenhuma forma de planejamento, tá certo? Não tinha nenhum planejamento urbano que garantisse de fato ali um processo de urbanização daquela área, que garantisse, né, uma moradia digna, tá certo? E que principalmente garantisse, né, questões de salubridade, questões de higiene. Então você não tinha, né, projetos de um saneamento básico, tá certo? Você não tinha, né, água potável. Então esse sistema altamente insalubre gera justamente essas epidemias, né? São focos de doenças. Então, nós vamos ter, por um lado, uma campanha sanitarista para justamente melhorar essa situação, controlar essas doenças e essas epidemias, paralelo a um processo de modernização, ou seja, de destruição dessas vilas operárias, desses cortiços, tá certo? E de expulsão dessa população trabalhadora, pobre, que habitavam as áreas centrais. E aí você vai ter uma revolta, justamente a forma autoritária como foi conduzido esse processo de se modernizar o Rio de Janeiro, tá certo? Não houve uma preocupação por parte do governo em dar moradia digna para aquelas pessoas, né? Em retirá-las do centro, mas colocarem elas em outra região, em outra localidade, com dignidade. Houve o quê? Um processo totalmente autoritário, violento, que expulsa essas camadas populares urbanas das áreas centrais e deixam elas largadas, tá certo? E aí, a saída foi o quê? Foi justamente ocupar as áreas de periferia, tá certo? E as áreas de morros. Então foi dentro desse projeto de modernização, tá certo? Que começam justamente o processo de aumento populacional dos morros cariocas e também das áreas mais periféricas. Então, isso é o que gera a revolta dessa população. Ela ser expulsa de suas casas, né? Que não eram palacetes, mas que lhe davam uma moradia, tá certo? Elas serem expulsas dentro de um processo totalmente autoritário e violento. Tá certo? E o estopim dessa revolta foi quando Oswaldo Cruz, que foi um médico sanitarista que conduz, né, esse programa de controlar essas epidemias brasileiras nesse momento, cria, né, um projeto que obriga a vacinação. Tá certo? Quem cria esse projeto é o presidente, Rodrigo Alves, na época. Certo? Mas a ideia, né, quem planeja essa questão da obrigatoriedade dessa vacina é o médico sanitarista Oswaldo Cruz, tá certo? Principalmente a obrigação da vacinação contra varíola, tá certo? Que era uma das principais doenças que afetavam os centros urbanos brasileiros. E aí cria-se o nome de revolta da vacina, né? Como se a população tivesse se revoltado porque não quisesse se vacinar. Né? E daí também você tem que entender o contexto histórico. Né? Estamos falando do início do século XX, onde a população não tinha realmente informações, tá certo? Onde não se tinha ainda um programa efetivo de vacinação. É o início, né, desses programas que tornou ao longo do século XX o Brasil referência, né, nessa questão da vacinação, tá certo? Então é um momento histórico totalmente diferente do que nós vivemos hoje, tá certo? Vivemos em pleno século XXI, onde o Brasil é referência de vacinação no mundo. Existe uma campanha, uma estrutura para isso, tá certo? E a importância de se garantir a vacina e de se vacinar, tá certo? Principalmente nesse momento aí de pandemia em que nós estamos inseridos, tá certo? Então a vacinação, a obrigatoriedade é justamente em nome de um direito coletivo. Até porque se uma pequena porcentagem ela se vacina, a vacinação não surte efeito, tá certo? Então o interesse coletivo está acima dos interesses individuais, né? Então, quando você fala de que a população ela se revolta porque foi obrigada a se vacinar, não é porque ela não queria, porque você tinha uma outra realidade aonde
não se tinha tantas informações sobre esse processo. E o que revolta de fato essa população, né, a fazer uma rebelião, tá certo? Praticamente uma guerra civil dentro ali do Rio de Janeiro, foi justamente a expulsão, né, a perda de suas casas das áreas centrais, né, que até então eram formadas por vilas de operários, tá certo? Então falar de vacina e de obrigatoriedade ao longo da história brasileira é bastante importante, principalmente de reforçar a importância, né, dos programas de vacinação que nós temos, principalmente nessa nossa realidade atual, certo? Então, os projetos de modernização, que de fato é expulsar essa população através de muita violência, certo? A obrigatoriedade da vacinação, principalmente contra a varíola. E aqui eu trouxe também uma charge que representa esse movimento aí, essa rebelião popular, tá certo? No Rio de Janeiro. E aqui uma imagem da Avenida Central do Rio de Janeiro, que foi construída justamente dentro desse projeto aí de modernização, tá certo? Então isso daqui, antes de ser essa avenida, era formada por vilas operárias, onde o governo, usando-se da violência policial principalmente, né, passou a expulsar essa população, deixando ela ao Deus dará. Beleza? Em outro movimento, e aí uma fotozinha do Oswaldo Cruz, tá certo? Que dá início a essa preocupação, né, sobre a vacinação, sobre o controle de epidemias dentro dessa realidade brasileira. Em outro movimento, ocorrido em 1910, foi a revolta da Chibata, tá certo? Um movimento popular urbano que ocorreu na Marinha Brasileira, o posto de marinheiros. Quando você pega quem eram os marinheiros, o posto de marinheiro dentro da hierarquia, né, militar da Marinha é o mais raso, né? É aquele que é formado justamente pelas camadas populares da nossa população, tá certo? E nesse momento, essas camadas populares era justamente essa população negra. Quando você fala de grupos populares dentro desse Brasil, né, você está falando dessa população negra, né, que teve todo um passado de escravidão, de exclusão e que faz com que essa população, esse grupo, não tenha, né, uma ascensão social dentro desse nosso país, tá certo? Não é que não tenha, mas que se torne muito mais difícil para ela, beleza? Então, esses marinheiros era justamente essa população negra. E não esqueçam que a abolição do Brasil, né, da escravatura brasileira, ela só ocorreu em 1808, tá certo? Então nós tínhamos aí em 1888, tá certo? A Lei Áurea. E aí nós tínhamos nesse momento aí de 1910 apenas 22 anos de abolição. Então essa população negra, além de viver, né, marginalizada, excluída dentro dessa sociedade brasileira, vivia também dentro de uma realidade de bastante preconceito racial, tá certo? E aí o que foi esse movimento? Foi um movimento liderado pelo marinheiro João Cândido, tá certo? E o que é que eles queriam, né? Primeiramente, acabar com os castigos físicos. Os marinheiros, quando eles cometiam alguma infração, né, eles recebiam como punição chibatadas, castigo físico, que lembra justamente aquele período escravista, né, de pegar o negro que fez alguma coisa que não agradasse ao seu senhor e colocá-lo no tronco, né, e lhe dar chibatadas. Então a Marinha ainda utilizava esses castigos físicos para punir esses marinheiros, né, que recordava muito essa questão do momento da escravidão brasileira. Então você percebe, né, que a escravidão, mesmo não existindo legalmente, tá certo? Ela estava muito presente nesse imaginário social brasileiro, afetando principalmente essa população negra. Também lutavam por melhorias de soldos,
que é a questão do salário, tá certo, ali dos marinheiros, melhoria, né, de salários e também melhoria de benefícios para melhorar a condição de trabalho de uma forma geral, tá certo? E aí o João Cândido, que foi o grande líder desse movimento, ele vai ser perseguido, né? As pessoas que se envolvem nessa rebelião, nessa revolta, elas são presas, tá certo? Mas em 1912, o João Cândido ele é absolvido, sai da prisão e ele passa a ser conhecido aí na história brasileira como sendo o almirante negro, né, da nossa história desse nosso país, e o almirante negro que acabou com as chibatas da Marinha Brasileira. Beleza? E aí eu tenho aqui uma foto, a questão dos negros, né, que faziam parte, né, desse posto de marinheiros, os castigos físicos que impulsionaram essa rebelião. E aqui você tem uma foto do João Cândido, beleza? Observem que ele é negro, tá certo? Então é isso, né? Nessa nossa segunda aula aí, nós falamos, né, desses principais movimentos sociais que fizeram parte dessa história da República Brasileira e que a partir deles, tá certo, começaram a ampliar essa noção de cidadania e de direitos, né, que possa de fato envolver toda uma população e não apenas certos grupos dela. Beleza? Então valeu aí pela atenção.